Hollywood, a poderosa indústria cinematográfica dos Estados Unidos, com suas belíssimas produções muito bem feitas, com seus milhares de filmes e espectadores no mundo inteiro, vem nos influenciando já há muito tempo. Os filmes influenciam a moda, os gostos, o padrão estético e muito mais coisa do que a gente imagina. Já assistiram algum filme dos anos 40 ou 50 em que praticamente todos os protagonistas estão fumando? Então, isso influenciou toda uma geração de fumantes que veio em seguida. Os filmes, como a indústria cultural como um todo, normalmente apresentam uma visão maniqueísta da sociedade e do mundo como um todo, com polos diametralmente opostos, um totalmente bom e outro totalmente ruim. Isso se reflete nos personagens, em que uns são totalmente virtuosos e bons e outros são sempre malignos. O mundo é simplificado e dividido em dois polos, o bem contra o mal. O cinema sempre foi utilizado como uma arma política. Sempre foi difusor de uma determinada visão sobre a realidade. Lembram dos muitos filmes que a gente assistiu sobre a Segunda Guerra Mundial? Então, quantos deles eram franceses, alemães ou russos? Nenhum, né? Provavelmente todos os filmes que você assistiu eram filmes estadunidenses. Logicamente, esses filmes vão influenciar a nossa visão sobre esses conflitos. Os filmes também podem ser críticos e trazer importantes discussões sobre a sociedade. Durante a Guerra Fria, Hollywood produziu muitos filmes contando a versão dos Estados Unidos sobre o conflito. A indústria cultural, e particularmente a indústria do cinema, nos influenciam poderosamente. Alguns especialistas chegam a dizer que a mídia educa hoje mais do que a escola. A escola a gente passa alguns anos da nossa vida, né, naquela instituição, estudando e formando a nossa visão de mundo ali. Ao passo que a mídia nos acompanha a vida inteira, no momento inteiro a gente está tendo acesso às mídias. E o cinema é uma das principais mídias, uma das principais formas de se influenciar pessoas. O cinema influencia nossos padrões estéticos, aquilo que a gente acha bonito, que a gente acha feio. O cinema, ao divulgar determinada atriz de um determinado modo, nos influencia a considerar aquilo ali bonito. O cinema, Hollywood, já nos influenciou a fumar, uma geração inteira de fumantes, à medida em que pagou atrizes e atores para estarem fumando sempre nos seus filmes. Então ele vai ter uma influência monstruosa nas nossas visões do mundo, vai nos influenciar em diversos aspectos da nossa vida. Não só no aspecto cultural, mas também no aspecto político. Aqueles filmes passados de forma repetida para nós, mostrando uma determinada visão política, naturalmente vão moldar ou pelo menos influenciar poderosamente o que a gente vai achar da política posteriormente.
o cinema, desde muito cedo, foi utilizado como arma política, né? Uma mídia tão poderosa como essa, uma mídia que chega a tantos milhões de pessoas ao redor do mundo, não poderia ser negligenciada. Para você ter um domínio político, uma hegemonia política, é muito bom que você tenha também uma hegemonia cultural, facilita muito o seu domínio. Então a gente vê essa influência da política no cinema, não só no período do macartismo, mas em outros períodos históricos também. No período do macartismo, isso foi algo muito nítido no cinema dos Estados Unidos, né? Você tinha um grande controle da produção cinematográfica, de modo a passar sempre uma visão positiva dos Estados Unidos para o mundo inteiro, e uma visão sempre negativa de todos aqueles que fossem inimigos dos Estados Unidos, particularmente os países socialistas. E esse controle da informação, ele pode ser tanto de forma mais nítida, mais escrachada, né? Essa propaganda estadunidense, como por exemplo em filmes como Rock, Rambo, em que claramente você vê uma propaganda política ali dos Estados Unidos, ou até de uma forma mais delicada, mais sensível, mais difícil de se perceber, como por exemplo em desenhos animados, em que você também tem propaganda política. Nos anos 80, essa propaganda anticomunista no cinema dos Estados Unidos era visível, sempre mostrando as virtudes dos Estados Unidos e toda a tirania dos seus rivais, particularmente os soviéticos. Filmes como Rambo e Rock são só alguns exemplos disso. Nestas fotos, não sei o quanto você sabe sobre o Afeganistão. A maioria nem consegue achá-lo no mapa. Mais de 2.000 civis. A maioria é gente do campo e suas famílias têm sido sistematicamente massacrados pelo exército russo. Novas armas. Inclusive armas químicas têm sido usadas contra essas pessoas. E eles têm tido muito sucesso, sob muitos aspectos. E eu presumo que você esteja desinformado quanto ao atual estado da guerra. Mas depois de 9 anos de luta, as forças afegãs estão conseguindo carregamentos de mísseis Stinger e iniciaram sua resistência aos invasores, exceto por uma região a 80 quilômetros da fronteira. Aparentemente, o comandante soviético lá é terrivelmente brutal, como mostram essas fotos. Lembram de Rock 4? Em que Dragon, o lutador soviético, mau, frio, sem sentimentos, mata o melhor amigo de Rock. Nunca tinha visto uma bomba levando um castigo tão grande. Joga essa maldita fônia! Olha que sorriso diabólico da mulher do soviético. Deixa passar! Não posso ser derrotado. Ele está bem? Alguém pode chamar o médico. O crime está imóvel. Tinha essa luz em cima dele. Eu derroto qualquer homem. Morreu? Cai fora! O ringue foi completamente invadido. Ele precisa respirar. E logo derrotarei o verdadeiro campeão. O soviético é arrogante, mau, enquanto o Rock é só virtude. Não tem como assistir esse filme e não odiar o soviético, não tem como não torcer pelo Rock. Eu lembro que eu assisti esse filme quando era criança e eu torci pelo Rock, é claro. Anastácio, um desenho da Disney, direcionado para crianças. Pouca gente se... X-Men, um desenho de 92, quando já tinha acabado a União Soviética. Olha que ambiente sombrio que é criado, o que aliás é bastante comum nos filmes. E aqui também os vilões são os comunistas, que são maus, megalomaníacos. Está ativado. É assim que começa, companheiros. Logo, essas patéticas nações soberanas voltarão para onde pertencem. Para a mãe Rússia. Recuperaremos a nossa União Soviética. Você não pode entrar aqui. Este parlamento está Oficialmente dissolvido. O seu país não existe mais. Por isso não há necessidade de líderes. Pare. Nós fomos instruídos apenas para exilar o parlamento. Instruídos. O povo me instruiu. E neste caos de desunião, o povo está assustado. Eles exigem a volta da mão de ferro de um verdadeiro governante. A minha mão.
mais uma vez passando a visão dos comunistas como ditadores e tiranos. Red, antes de vocês nascerem, os soviéticos o criaram. Red tinha seus próprios planos para este país. Amanhecer Violento, um filme que retrata uma invasão dos Estados Unidos pela... Now it's up to all of us to fight for it. A Entrevista, um filme de comédia estadunidense em que o apresentador de TV vai à Coreia do Norte entrevistar o presidente. O filme mostra um líder que vive em meio a todo luxo enquanto o povo passa necessidades. Is that real? It was a gift to my grandfather from Stalin. In my country, it's pronounced Stallone. You're so funny, Dave. Right. Well, can we look inside? Fuck yeah, we can. Come on. This is so... Velozes e Furiosos 4, grande sucesso no cinema mundial. Também não perdeu a oportunidade de falar mal do comunismo. A lot has changed. You're right. So, you know each other? O vilão do filme, chefe da máfia, é um comunista. Tem a foice e martelo tatuada no pescoço. E se um vilão é sempre mal, um vilão comunista então, esse é perversidade pura. Eu destruí o carro dela. E justamente quando se dá foco na foice e martelo, é quando se mostra a face mais maligna do vilão. Lembra do rosto dela? Eu não. Da última vez que eu vi, estava queimando. E no final, é claro, o vilão comunista se dá mal. Eurotrip, uma comédia americana de 2004, em que um grupo de adolescentes vai passar férias na Europa e acabam passando por um monte de confusão. E sem querer, acabam indo para Bratislava. Bratislava, capital da Eslováquia, que fez parte no passado da antiga Tchecoslováquia, que foi um país socialista, então a gente está vendo, de certo modo, um legado do socialismo. E olha que clima sombrio que é criado, né? Que ambiente degradado que a gente está vendo. É lógico que é um filme de comédia, mas não deixa de chamar atenção. Essa cena é muito hilária. Eles estão com menos de $2 e se perguntam: o que dá pra fazer com isso? Love that exchange rate. Mostrando como a moeda desses países ficou depreciada e como as suas economias não se desenvolveram frente aos países capitalistas. Think we're good. Thanks. Oh, a nickel. You see this? I quit. I opened my own hotel. Stranger Things, uma série estadunidense que se passa nos anos 80, também retrata os russos como vilões. E mais uma vez o ambiente é tratado de forma extremamente tenebrosa. Не американцы. E os soldados soviéticos, como sempre, são maus e frios. Прошу вас! Нет, не надо, не надо! Нет, пожалуйста! Не оставляй! Не надо! Выпусти меня! Выпусти меня, пожалуйста! Выпусти! Не оставляйте меня здесь! Я не виновен! Я не виновен! Я не прошу вас! No trailer da quarta temporada, vemos mais uma vez um ambiente militarista e tenebroso. E aí descobrimos
que o grande herói da série está preso no campo de trabalhos forçados, mostrando toda a maldade do soviético. Superman Entre o Foice e o Martelo é uma adaptação da HQ de Mark Millar e David Johnson, produzida em um símbolo do comunismo. Na animação, ele é adotado por Stalin, que é retratado como um tirano, que inclusive teria escravizado diversas pessoas no governo dos Estados Unidos, que em determinado momento acaba sendo encabeçado por Luthor, Lex Luthor, no ato final, sacrificando junto com ele o regime comunista, enquanto Luthor triunfa. E para demonstrar a superioridade do regime capitalista, promove uma transição do comunismo inferior ao regime de liberdade e democracia do capitalismo, e que por isso, inevitavelmente, o comunismo iria definhar. O filme Fuga de Los Angeles foi produzido em 1996, tendo à frente o ator Kurt Russell. Na trama, no ano de 2000, a cidade de Los Angeles é separada do continente americano por um grande terremoto. Os indesejáveis nos Estados Unidos são removidos para essa ilha. No ano de 2013, o presidente americano se torna vitalício e começa a comandar os Estados Unidos na forma ditatorial, suprimindo liberdades individuais. Sua filha discorda desta linha e rouba uma arma tecnológica capaz de fazer um apagão tecnológico em todo o planeta, e leva esta arma para os rebeldes da ilha de Los Angeles. Olá, América do Norte. Buenas noites, Sudamérica. Vocês sabem o que eles querem? Libertação. Agora é a vez deles. Arrie as calças, senhor presidente. É hora de umas palmadas. Se sua esposa é parecida com sua filha, também é gostosa de se comer, mas difícil de calar a boca. O herói do filme é um mercenário que é obrigado a ir resgatar a filha do presidente. O líder dos indesejáveis da escória social é uma caricatura do guerrilheiro Che Guevara. Conserva um aspecto latino caricato. Não é chamado de Che Guevara, mas de Corvo. Em vez de uma roupa verde, usa uma roupa vermelha. A caricatura de revolucionário comunista latino-americana se caracteriza pela perversidade, por hábitos desagradáveis, por uma postura autoritária e todo tipo de defeito de um vilão caricato. Este vilão do futuro e esta cidade futurística para a época apresenta bem a visão distorcida de Hollywood sobre o comunismo na América Latina. Uma verdadeira galhofa, uma verdadeira vilania. Dando prosseguimento na discussão da retratação das experiências socialistas e ícones do comunismo na América Latina, temos o filme Havana, Cidade Perdida. O filme, encabeçado por Andy Garcia, conta a história de... aparece bastante. Mais uma vez, é retratado como um vilão, uma pessoa atual do protagonista, que vê sua família destruída pela ascensão do socialismo em Cuba
O filme poderia ser uma crítica razoável aos limites da Revolução Cubana, mas de forma alguma é isso. Distorce vários acontecimentos. Mais uma vez, transforma Che Guevara e Fidel em vilões terríveis e caricatos, personificando todo o problema da Cuba pré-revolucionária na figura de Fulgêncio Batista e retirando a responsabilidade do sistema, do imperialismo que fez de Cuba um cassino americano e de todas as injustiças sociais existentes na ilha. Como a gente pôde observar, a propaganda anticomunista, que era nítida no cinema durante a Guerra Fria, ela não acabou no período pós-União Soviética, né? O que a gente imaginava? Bom, acabou a União Soviética, acabou o Bloco Socialista, portanto não existiria mais a necessidade de você continuar fazendo propaganda anticomunista como se fazia. Mas na verdade o que a gente observa no cinema é que houve uma reformulação dessa propaganda, uma reformulação dessa visão passada, mas na verdade mantendo aquilo que é essencial, mantendo sempre uma visão positiva do capitalismo, dos Estados Unidos, da sua democracia, e sempre uma visão negativa do bloco socialista. Todo sistema político é vulnerável a algum tipo de crítica, e as críticas feitas pelo comunismo ao sistema capitalista são radicais. Não é à toa que alguns autores apontam que, enquanto houver capitalismo, existirá o fantasma do comunismo. A crítica comunista ao sistema capitalista não é uma crítica vazia, ela é uma crítica propositiva. Para além de apontar os problemas do capitalismo, o comunismo também oferece uma alternativa de mundo. Uma alternativa que foi experimentada no passado por meio de diversas repúblicas socialistas, o que abre a possibilidade de outras experiências do tipo. Se a gente observar em filmes como o Rock, Rambo, né, a gente tem uma visão bem maniqueísta, um maniqueísmo, aliás, bem infantil, né, bem escrachado. Você tem claramente o polo do bem, o polo do mal. Os Estados Unidos são sempre os bons, os virtuosos, estão indo levar a democracia, respeitar os direitos humanos. E os soviéticos são sempre maus, eles são sempre assassinos, estão matando populações indefesas, como no caso do Rambo, né, lá na guerra do Afeganistão. Ou mais maniqueísta ainda, como no caso do Rock, onde você tem o lutador soviético, que ele é mau, ele é frio, não tem sentimentos. Tem aquela frase no final, né, que ele fala: se morrer, morreu, quando ele mata na luta, né, o amigo do Rock. Quer dizer, todo mundo que assiste aquilo, e eu inclusive, eu assisti aquilo ali torcendo pelo Rock, não tem como você não torcer. É uma visão sempre muito maniqueísta, muito óbvia. Isso era explicado pelo contexto. A questão é, acaba a União Soviética em 91, a gente imagina, bom, o cinema vai mudar. Só que não mudou. O que a gente observa é que os tipos de filmes, as mensagens políticas passadas sobre as experiências socialistas continuam sendo muito parecidas. A gente vai ver isso até em desenho animado. Vemos que em todos esses vídeos o comunismo é tratado de forma estereotipada, de forma uniforme. Estas obras apontam para sociedades autoritárias, burocratizadas, que nem de longe é a imagem pensada por várias formas de pensamento comunista. Comunismo é apresentado de forma caricata não só para silenciar a multiplicidade dos pensamentos que o fundamentam, mas também para construir uma narrativa fácil de ser massificada, de ser comprada pelo senso comum. A ideia é dissolver as críticas à ideologia comunista de forma bem palatável, ocultando a propaganda ideológica anticomunista,
fazendo o público naturalizar determinadas ideias. Se a gente for ver X-Men, um desenho de 92, né, que mostra um vilão comunista, maligno, falando em mão de ferro e tal, a gente vê também essa visão, né? Anastácia, um desenho feito para criança, né? Por isso que eu acho que Anastácia é um exemplo até melhor ainda. Você está passando essa visão política para crianças, é um desenho, né? É a visão da aristocracia russa sobre a Revolução Russa, que é lógico que vai lamentar aquilo ali. E apresentando teses que são comuns aos críticos do socialismo, teses essas bastante fundadas, que é de que o socialismo teria universalizado a pobreza, que isso é falado no próprio desenho, né? E a gente vê também coisas, até em filmes de comédia, que a gente não imagina que vai ter uma mensagem política, mas o Eurotrip, quando eles chegam lá em Bratislava, no leste europeu, e mostra-se um ambiente totalmente degradado, aquela situação que causa até um pavor, né? Claro que é um filme de comédia, mas passa uma visão negativa do bloco socialista, como se eles estivessem falando assim, ó, tá vendo? Os países que adotaram o socialismo ficaram assim. Você quer isso? E a gente vai observar, até em filmes de comédia, né, filmes aparentemente despretensiosos politicamente, fazendo aquelas mesmas críticas ao socialismo de sempre. Né? No filme A Entrevista, que se passa na Coreia do Norte, mostra naquela cena o presidente da Coreia do Norte com um monte de carrões de luxo, tal, ostentando riquezas. É aquela velha tese de que o socialismo universalizou a pobreza, o povo todo é pobre, mas os seus líderes são ricos e ostentam um monte de bens e etc. Talvez vocês lembrem da revista Forbes, que dizia em inúmeras das suas revistas que Fidel Castro era um dos homens mais ricos do mundo. Não sei baseado em que veio essa informação, né? Não conheço qual é o fundamento disso. E outra, como se não houvesse também nos países capitalistas uma população pobre e líderes ricos também. A gente observa então, vendo esses filmes todos, né, e não só os que a gente mostrou, vários outros também, alguns pontos em comum. Tem sempre uma visão maniqueísta de bem contra o mal, em que os Estados Unidos são apresentados como defensores do bem, da democracia, da liberdade, né, essa palavra é sistematicamente utilizada, e todas as experiências socialistas são retratadas como difusoras da pobreza, como ditatoriais, como violentas, como tirânicas e tal. E a gente cresce vendo esse tipo de filme. Ao longo da vida inteira a gente vê filmes estadunidenses, abre a sua Netflix e repara que tipo de filme tem lá. E aí que entra a questão, será que a sua visão sobre capitalismo, socialismo, sobre o sistema político como um todo, não foi bastante influenciado por esses filmes que a gente assistiu ao longo da vida inteira?